A primeira pergunta que eu te faço é, dentro dos meus achismos, você é advogado e a sua função é defender, no caso, uma pessoa e tal. Você sabendo que a pessoa é culpada, como que fica a tua cabeça em relação a isso? Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, porra, o cara tá defendendo a Elise Matsunaga, esse cara é um monstro tanto quanto ela. Como que é isso? Como é que você escolhe o caso que você pega? Eu acho que, se você pensar como Rui Barbosa ele já colocava, não existe processo indigno de defesa ou pessoa indigna de defesa. Isso não existe. O que a gente tem? Eu tenho uma Carta de Direitos do Homem que vai lá e garante que todo mundo tem direito à defesa. Esta defesa tem que ser realizada longe do revanchismo da sociedade, longe da paixão das multidões. Eu preciso fazer uma análise muito fria e técnica do processo. Eu olho o direito e eu olho os fatos. Muitas vezes, mano, você tem razão. A pessoa não tem direito ali, a pessoa ali, naquele momento, você olha e fala, não, mas ela vai ser condenada. Mas a função do advogado não é pedir absolvição em todos os casos, pelo contrário. Boa parte do meu tempo, eu tenho que passar com processos onde eu vou ter a condenação, e eu tenho que saber disso, que eu tenho uma condenação naquele caso, e analisando tecnicamente, eu tenho que ir atrás da única pena correspondente àquela pessoa. Eu tenho que analisar as provas legais, eu preciso analisar aquilo que foi praticado, eu preciso escolher ali a melhor estratégia para aquela pessoa. Então isso tudo faz parte do direito de defesa da pessoa, que é um direito inerente ao ser humano. Independente do fato que a pessoa tenha praticado, ela tem o direito de defesa. Até para não cometer injustiça, vou tentar resumir mais ou menos o que eu acho do meu achismo, até para entender assim, tá, o cara foi lá e matou a mulher, beleza, tá, e ele vai ser condenado quanto tempo? 150 anos ou 25 de acordo com a lei XYZ? É mais por esse lugar. Sim, eu costumo explicar aos meus alunos que para cada fato praticado, eu só tenho uma pena correta no nosso ordenamento jurídico. E boa parte do nosso trabalho no processo é encontrar essa pena. Sem vinganças, sem punitivismo exagerado, tratando o cara como um ser humano. Sim. Afinal de contas, ele é um ser humano. Claro. Então eu preciso analisar, dentro daquela ótica, as questões legais do processo. Mas você pegou um caso, no caso, que foi o da Elise Matsunaga, além de outros casos, obviamente, mas o Elise Matsunaga foi o que, digamos, bombou, e você agora recentemente apareceu na Netflix, aquela coisa toda. Existe uma coisa de pessoas não entenderem o que você fez e elas te acusarem na rua, porque você apareceu muito naquela época, né, nas entrevistas, eu lembro disso e tal. Tipo, as pessoas não entenderem que a tua função, ela é necessária? Existe bastante isso, das pessoas apontarem dedos e acharem que a pessoa, antes da série, principalmente antes da série, de terem assistido esse documentário, a imagem que as pessoas tinham vinha da imprensa. E a imagem que a imprensa trazia era de um monstro. Traduzindo, era essa a imagem. Uma mulher que picotou o marido. Era um monstro que saiu na Veja, eu lembro da primeira Veja com a capa dela a respeito, que o final da matéria, se não me engano a matéria foi feita pela Laura Diniz, uma excelente repórter, mas no finalzinho da matéria estava lá, incumbe a defesa demonstrar que ela não é o monstro que parece. E realmente, isso tem mesmo, as pessoas acham mesmo, tinham esse entendimento. Boa parte, porque eu entendo que notícia boa não vem de jornal. Sim. Então muito que a gente tem pelo lado da imprensa é dar o horror. Te dou um exemplo. Quando saiu o laudo necroscópico de que ela poderia ter esquartejado seu marido quando ele ainda estava em vida, ou seja, ele não morreu do tiro, ele teria morrido do esquartejamento, com crueldade, então, etc. Isso repercutiu, sei lá, no Fantástico, acho que 4 semanas seguidas. Quando descobriu? Quando eu consegui uma outra prova, que eu contestei aquilo, que eu fiz um exame de exumação, mostrando no laudo anatomopatológico de que sem sinal de reação vital. Ou seja, ele não estava vivo quando foi efetuado o corte. Isso saiu 30 segundos num jornal da hora do almoço que eu não sei nem o nome. Sim. Porque isso não vale a pena ser divulgado. Mesmo sendo isso não dá. decisivo pro caso, né? Mesmo sendo decisivo pro caso. Mesmo porque sendo... não vende tanto, porque já vai pro lugar mais comum, digamos assim. Ele estava morto e não estava cruel a coisa. O que eu aprendi com a imprensa é que muito não depende daquele repórter que tá comigo no dia a dia.
Não depende. Não depende, sei lá, do Kleber do G1, que era quem conduzia aquilo, ou do Valmir Salaro, que é o do Fantástico, que estava responsável pelo caso. Não. Eles fazem as entrevistas, eles vão lá, produzem a matéria, mas isso vai passar por um editor, vai passar por uma direção, vai passar por outras pessoas que não têm tanto contato assim com o caso. Sim. Ou que têm outras preocupações além daquela. Né? Mas você acha que a mídia acaba atrapalhando o seu trabalho? Olha, pra você ter ideia, uma das minhas estratégias deste caso era fazer o júri durar o máximo de tempo que eu pudesse. O máximo. Então eu tentei ali, eu tinha rascunhado tudo que eu ia fazer em cada um dos dias, eu queria que ele durasse pelo menos de 6 a 10 dias. Essa é a minha ideia. Consegui com que ele durasse 8 dias. A minha ideia era essa, mas por quê? Porque eu queria que aquele jurado, que é um cara que sai do meio da sociedade, é um cara que tá ali no meio, ele tá vendo aquela matéria. Tá influenciado, né? Eu queria que ele esquecesse tudo que ele viu na mídia. Para isso eu preciso de tempo. Precisava de tempo, trabalhar a cabeça do cara. Só me explica aqui, desculpa interromper, a gente vai interromper várias vezes. O cara que ele é jurado, ele sai da sociedade, ele não tem direito a assistir televisão, ou a vida dele segue normal? Como é que funciona isso? Ele precisa ficar incomunicável. Entendi. Ele não pode se comunicar. Aliás, você anula um júri se você provar que 2 jurados conversaram sobre o caso, ou que ele falou com a família dele, por exemplo. Entendi. Não pode. Sendo jurado e você, eu não posso nem falar contigo. Sobre o caso, não. É tipo Lógico, um Big vocês ficaram Brother. 8 dias juntos ali, né? O cara tá confinado. É. Ele fica confinado. Mas aí a gente tem que entender uma coisa também. Por conta desse sucesso que deu em diversos países, eu acabei conversando com gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, gente mandou mensagem. Todo mundo que mandou mensagem, veja, não tem uma rede social que nem a tua que tem 4 milhões de pessoas. Sim. Eu tenho, sei lá, pouquíssimas pessoas. É a família e alguns amigos, né? Então é diferente. Então todo mundo que mandou mensagem, sempre respondi, sempre atendi, conversei. E um americano vira pra mim e fala: peraí, mas você fez tudo isso só em 8 dias? Só 8 dias pra gente aqui no Brasil, Maurício, é uma eternidade. Normalmente, o júri esse é fácil que eu fiz. Difícil é o júri do dia a dia. Difícil é aquele júri que eu vou lá e apresento ele durante 1 hora pro jurado e o cara tem que decidir. Vocês entendem a diferença? Claro. Pra explicar pra vocês como é que funciona o processo de júri assim de forma bem rápida, não tomar tanto tempo. Ele tem 2 fases. 2 fases. A primeira fase parece um julgamento normal de qualquer outro crime.